A teoria da Pangeia. Pangeia, pan, gente, geia, terra. É uma teoria de que havia apenas um bloco. Hoje nós temos continentes, vários continentes. Mas naquela época havia um só continente. As pessoas viviam em uma terra só. É o modo de dizer, um continente, um local. E, segundo essa teoria, a partir de um tempo, os continentes foram se rompendo pelas placas tectônicas. E essa possibilidade ela é discutida nas maiores faculdades do mundo e não se chega ainda a uma precisão. Mas, observando um pouco as escrituras, você vê que no dilúvio, as fontes que foram abertas da terra e depois água que veio de cima, de baixo, depois essa água teve que ir embora. Para onde essa água foi? Ela não só recebeu de volta as águas das fontes no dilúvio, como também as águas que vieram de cima. Chuvas fortes e intensas, durante muitos dias, ela escoou para um grande abismo. A gente sabe que debaixo da terra tem rios e muitos rios. Tanto que as pessoas elas cavam cisternas, antigamente chamado cacimba, e trazia água lá de baixo e para atender a população. Então muita água tem ali de baixo. E é possível que com essas movimentações das placas tectônicas, os continentes, pela vontade de Deus, pode ter sim se separado ao longo de muito tempo. Há uma passagem bíblica que eu quero apresentar para vocês, que é o dia em que, isso logo depois do dilúvio, em que os homens estavam numa terra e falavam uma língua só. No capítulo 11 de Gênesis, diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, as pessoas falavam o mesmo idioma, falavam a mesma língua, moravam na mesma terra. E diz: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Betume é um tipo de pinche para poder dar liga, né? Tijolo por tijolo, pedra por pedra. E disseram: eila, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja que a ideia era não se espalhar. Agora, por que eles estão falando assim, não se espalhar? Veja como a natureza humana ela é perigosa. Você vai ver em Gênesis, no próprio Gênesis, que Deus ele quer que multiplique, ou seja, haja muitos casamentos, muitas relações, muitos filhos, e povoar a terra, ou encher a terra, em um só continente. Posso acreditar sim. Então a ideia de Deus era que essas terras, quando você sai de uma cidade para outra, vem muita terra,
de um estado para outro, terra de um lado, terra do outro lado. Era para ser povoada. Era a vontade de Deus que essa terra fosse povoada. Então eles aqui querem construir uma torre, uma cidade que toque aos céus para não se espalhar. Eles querem viver em condomínio fechado. Os condomínios que a gente vê são um número de pessoas que querem viver separado, entre aspas, da sociedade. Pode justificar que é pela proteção, pode justificar que é para privacidade, mas esses condomínios, e era isso que esses homens queriam fazer, um condomínio fechado com uma torre que chegasse até Deus e obtivesse respostas de Deus. Obviamente que eles jamais conseguiriam sequer passar desse primeiro céu, dessas nuvens, mas era a intenção. E a ideia, no versículo 4, fica claro, e disseram: e edifiquemo-nos uma cidade em cujo nome, uma torre cujo cume toca nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso contrapondo, contradizendo, sendo contra o que Deus determinou. No versículo diz: e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começou a fazer. Agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Essa fala de não se espalhar pela terra, Deus percebeu e falou: não tem jeito não. Só vai ter jeito com Jesus, né? Mas nessa época aqui, Deus já estava muito triste. E aí Deus, ele vai descer. Isso pode ter sido anjos, próprio Senhor Jesus. Deus é Espírito, né? No versículo 7 diz: e desçamos, plural, e confundamos-nos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Chamada Torre de Babel. Deus não queria que fosse assim, mas não tinha outra saída a não ser confundir as línguas. Então cada objeto, uma tribo, um grupo ou uma pessoa entendia diferente, numa língua que o outro não entendia. Então, se não há comunicação, se não há diálogo, eles não tinham resultados positivos ali. E eles conviviam com alguém que entendia. Se alguém falasse uma língua e o outro entendesse, então seria o grupo formado. E aí cada um seguiu o seu rumo. O que eu acredito que cada um foi para um lado, para o outro lado. Uns ficaram próximos, outros viajaram para mais longe e se tornaram nações que nós vemos até hoje. Mas o que tem a ver a Torre de Babel, a confusão das línguas, a desobediência do povo, com o que eu vou mostrar para vocês em Atos, capítulo de número 2. Qual é a conexão que a gente pode fazer? Veja que as línguas foram confundidas. E é interessante que Deus queria que eles se espalhassem. Mas agora Cristo, que tem a autoridade, ele vai dizer: ficai em Jerusalém. A ordem não é se espalhar, é ficar em Jerusalém. Porque do alto eles receberiam poder, eles seriam visitados pelo Espírito Santo, a qual todos seriam batizados. A igreja foi batizada ali começou a igreja. Ela não poderia ter começado antes, porque Cristo não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Agora sim. Então,
o que Deus, através do Espírito Santo, era juntar todas essas pessoas que um dia foram, não da forma que Deus queria, para vários lugares e se fizeram nações. Agora a ordem é ficar. E o que está acontecendo em Jerusalém nesse período? Primeiro tem uma crucificação que todo mundo viu, tem a Páscoa, tem a festa dos tabernáculos, ou seja, 50 dias depois vai acontecer o batismo. Por isso que você vai sempre entender que era a ordem ficar. Então eles ficaram. E o que vai acontecer? E por que eu tenho essa conexão? Para nós interpretarmos e entendermos a ligação da Torre de Babel com o Pentecostes. No capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, porque era 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que agora Deus quer que todo mundo fique junto. Na torre espalhou, mas aqui todo mundo junto. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu-se toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Grave bem isso. Vou repetir, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando na Torre de Babel, cada um falou uma língua. Aqui o Espírito Santo desceu e cada um está falando em uma língua. Como que de fogo, que é diferente, uma língua mais rápida, uma fala mais diferente. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Vejam que são duas partes. Primeiro, versículo 3, foram vistos como que de fogo. No 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Que línguas é essa? Felizmente, o meio nosso pentecostal atribui que é a língua dos anjos, que é os anjos falando, e eu não sei qual que é a língua dos anjos. Todas as vezes que anjos estiveram na terra, os anjos falaram a língua dos homens comuns daquela época. Não tinha uma outra linguagem. É porque eles pegam aquela passagem de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E ali não está dizendo que Paulo falou, ainda que eu falasse. E aí pega e faz essa mistura, a gente já sabe aonde chega, né? Então eles falavam em outras línguas, e veja bem, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitantes, né? Judeus, varões religiosos de todas as nações. Olha que curioso. Lá Deus os mandou para formarem nações. No Pentecoste, Deus sempre reuniu esse povo. Deus nunca abandonou esse povo que ele mandou ir. Mas eles estavam conectados com ali aonde a presença de Deus estava. Então eles voltavam anualmente para essas festas, mas eram sempre festas onde você não entendia nada. Se você estivesse lá, um estava falando alemão, japonês, chinês, coreano, francês, e não se entende. Então, de novo, Deus sempre os reuniu com um propósito. E o propósito está muito claro aqui, ó. Então vai dizer, no versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, claro, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Se a gente estivesse lá como brasileiro, ouviríamos Pedro, João, aquele pessoal todo que andou com Jesus ali, falando
E não era só eles, haviam 120. Eu diria que seria 120 idiomas. Nós ouviríamos falar na nossa própria língua, que foi a maior evangelização de todos os tempos. E outra coisa aqui, quando as pessoas dizem assim, o evangelho precisa chegar no mundo, a toda criatura pela primeira vez, Deus já fez esse serviço aqui. As pessoas ouviram e voltaram para suas cidades. O caso do eunuco de Candace, do próprio livro de Atos, que foi a essa festa, ficou um tempinho a mais, quando voltava, foi preciso Filipe evangelizá-lo. A evangelização aconteceu numa viagem que ele fazia de volta para a Etiópia. E ele estava lendo aonde está a passagem de Isaías e não entendia nada. Por isso que é importante a evangelização, a pregação. Por que é importante? Era importante porque as pessoas precisam ouvir. Então aqui essa multidão, ela chegou. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confuso, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua? Você aí pentecostal, como eu, mas que ouviu muita coisa que não faz nenhum sentido aí, ó. Como eu, pois ouvimos cada um na própria língua que somos nascidos, partos e medos. Vamos ver aqui algumas nações que foi contado aqui: partos e medos, elamitas, versículo 9. E os que habitam na Mesopotâmia, grande Mesopotâmia, e Judéia, ali perto, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, até o Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, os forrasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crenteses e árabes. Já estou no versículo 11. Crenteses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, atônitos, maravilhados, e maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mostos. Ou beberam, né? E quem falou isso foram os que não estavam entendendo nada. Mas aquelas nações representadas ali ouviram falar de Jesus, das maravilhas de Deus. Qual que é a maravilha de Deus? É Jesus. Jesus é a primeira e única maravilha de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, aqueles povos ouviram falar de Jesus muito. Eles ouviram na sua própria língua. Eles foram evangelizados. Eles entenderam. E daqui a pouco cada um encerrou a festa do Pentecoste, aquelas festas todas. Cada um foi para o seu hotel, sua barraca, sua tenda, e pegou seus cavalos, caravanas, e cada um voltou para o seu país. E, obviamente, falando das maravilhas, porque aqui as pessoas estavam acessíveis, elas estavam abertas para poder receber o Espírito Santo, a qual foi uma pregação que o Espírito Santo usou
Pedro de uma forma assombrosa, e aquelas pessoas de outras nacionalidades estavam ali ouvindo aquela palavra poderosa, aonde quase 3.000 pessoas se converteram. E dentre essas pessoas, o eunuco de Candaça, muito curioso, já viajando com as escrituras. Ele era um tesoureiro, um homem muito importante. Ele tinha o seu próprio guia, motorista, né? Que conduzia aquela caravana, aquela carruagem, ao ponto que ele estava escapando. E quando Filipe o alcançou e eles conversaram, houve uma evangelização pessoal, ele então disse: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Nada. Pararam, desceram, ele foi batizado. Certamente a Etiópia, toda a África foi evangelizado. O Egito também, que o Egito está na África. E outros tantos países da Europa foram evangelizados e deram testemunho a Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram, não está registrado na Bíblia, porque o foco era os discípulos, a doutrina, a sã doutrina. Mas os países foram evangelizados, como nunca na história. Como nunca na história. Então nós temos muitas coisas em comum entre a Torre de Babel e o dia de Pentecostes. Lá, Deus colocou uma língua diferente, e eles tiveram que se espalhar. Mas, anualmente, eles voltavam como os seus descendentes saíram, eles retornaram sempre a Jerusalém. Mas desta vez, o plano perfeito de Deus para que eles participassem da crucificação, souberam da ressurreição, e no batismo da Igreja do Espírito Santo eles estavam presentes. Deus está no controle absolutamente de tudo, desde a Torre de Babel até o dia de Pentecostes em Atos 2.